que acontece? Versículo 23. E logo estava na sinagoga deles um homem com um espírito impuro. E ele, o homem com espírito impuro, gritou: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Ora, quem está falando não é o homem, certo? Quem está falando são os espíritos que estão ali, porque a voz, não é? Vamos dizer assim, né? O homem fala como se fosse mais de um, não é? Destruir-nos e não destruir-me. Ou seja, primeiro, o homem estava ali como um obsidiado, tomado por um grupo de obsessores, que vão, vamos dizer assim, confrontar Jesus, mas confrontar com medo. Eles estão com medo, mas vão confrontar. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Olha o medo. Olha o medo. Pergunta para alguém se quer destruir, é porque reconhece que essa pessoa tem o quê para destruir? Poder. Eles reconhecem poder, mas não entendem o poder de Jesus, porque Jesus veio destruir ou veio salvar? Jesus não veio destruir, Jesus veio salvar, mas eles não entendem isso. Então perguntam uma pergunta totalmente sem sentido, sem razão nenhuma. Mas eles são espíritos sofredores, conhecidos como obsessores. E aí eles respondem: Vieste destruir? Sei quem és, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas como Santo de Deus, vamos lembrar do Deus lá do Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento era Pai amoroso? O Deus do Antigo Testamento era assim, destruía geral. Aniquilava os inimigos, certo? Então, essa ideia de um Deus que aniquila, que destrói, faz sentido com a cultura da época, ligada ao Antigo Testamento. Nós é que já temos uma outra leitura, mas precisamos entender o sentido do que foi dito lá naquele momento. O que é interessante, Jesus responde a eles? Não, Jesus não vai responder, porque nós não conversamos com pessoas que estão perturbadas. Conversamos? Porque se alguém está falando coisa sem sentido, eu vou conversar levando sentido para alguém que... Percebem o tumulto? Jesus ficou 40 dias no deserto, lembram? Lá foi um grande momento, onde vamos imaginar assim, aqueles que o alto determinou que deveriam ser esclarecidos da chegada do Messias, que eram os espíritos trevosos que estavam à frente de muitas coisas no planeta, o Satanás, que é dito aqui no Novo Testamento, eles foram esclarecidos. 40 dias ficou Jesus no deserto. O que era para ser feito em termos de esclarecimento já foi, certo? Aí chega um espírito, ou um grupo de espíritos, tomando um homem encarnado que entra na sinagoga e fala com Jesus. Olha o que Marcos nos diz. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. O espírito impuro, convulsionando-se, bradando em voz alta, saiu dele. Por quê? Porque Jesus tem poder, Jesus tem luz. E onde a luz aparece, o que acontece com a sombra? Ela some. Certo? Essa é a autoridade moral da luz sobre a sombra. Não há competição, a luz não compete com a sombra, não é? Pessoas que pensam, Deus e o diabo são forças antagônicas, isso não existe, ok? A luz, ela está acima.
a sombra está abaixo. Não tem um do lado do outro competindo. Isso é muito, fique muito claro.